Ai, gente, tô apaixonada nessa maquiagem, olha isso. Perfeita. Se eu fosse convidada de um casamento ou de uma formatura hoje, essa seria a maquiagem que eu usaria. Vem comigo. Eu vou usar esta paleta aqui da Too Faced, tá? Esse tomzinho aqui de marrom, já tá assim, um buraco, com um pincelzinho gordinho. Tiro todo o excesso aqui de produto da minha pele. Minha pele já está, meu olho já está, né, minha pálpebra com um corretivo. E aí eu vou aplicando aqui só na parte do côncavo pra cima, ó. Aqui eu vou dar uma base para esse esfumado. Vou pegar um pincel um pouquinho menor e vou pegar esse tomzinho de marrom aqui mais frio, tá? Ele é um tom de marrom bem frio, quase cinza, tá vendo, ó? E eu vou concentrar ele aqui rente à raiz dos cílios, na diagonal, e vou subir um pouquinho aqui no côncavo, fazendo bem como se fosse um V, né? Deitadinho, como se fosse um V deitadinho. E eu concentro ele só aqui nesse côncavo, tá? Ó, não vou subir e não vou descer aqui pra pálpebra, ele vai ficar concentrado. Ó, já poderia parar por aqui, só dar acabamento no olho, mas eu quero um pouquinho mais de drama. Então eu vou pegar esse tomzinho de marrom aqui da paleta, que é um marrom assim mais profundo, mais dramático, com um pincelzinho menor, e vou aplicando aqui, ó, bem na raiz dos cílios, com cuidado, porque eu quero concentrar ele aqui só nessa raiz, levando um pouco aqui pra fora, só o restante que sobrar aqui no pincel, tá? E uma coisa que eu não sei se vocês já viram por aí, mas eu vou falar aqui pra vocês, é que o segredo para maquiagem ficar bonita, com acabamento bonito, é você sempre voltar com o pincel anterior, dando uma esfumada nessa cor, tá? Nessa sombra. Sempre volta com o pincel anterior que você usou na sombra anterior e faça isso, que você vai ver como o acabamento da sua maquiagem vai ficar muito mais bonito fazendo isso. Eu vou dar mais uma puxadinha aqui, uma esfumada, porque depois a gente vai dar um acabamento aqui nesse olho, ó. Aí a gente vai vir com esse tomzinho aqui de sombra cintilante com o dedo, ó. Gente, e ele é tipo um champanhe, mas ao mesmo tempo, olha só, como a cor dessa sombra é bonita. Ela fixa muito melhor com o dedo, então eu aconselho que vocês apliquem com o dedo só aqui no centro dos olhos. Agora, no cantinho dos olhos, eu vou pegar esse tom bem clarinho aqui. Ele não chega a ser branco, ele tá mais para um creme bem claro. E eu vou aplicar bem no início dos olhos, ó, para iluminar. A Na linha diferença é d'água, que eu vou esse aplicar esse delineado lápis marrom da é uma Eudora sombra Soul. Ó, opaca em ele é um vez de ser marrom bem com brilho. pigmentado. Ele é um dos últimos lançamentos da marca. É da linha Turbo, tá? Da Eudora Glam. E eu concentro ele só na linha d'água, sem descer para os cílios inferiores. Fica só na linha d'água mesmo. Vamos usar ainda daquela paleta, aquele marrom mais frio, para esfumar os cílios inferiores, só mesmo para dar ali um acabamento na parte inferior dos olhos, para não ficar jogado assim de qualquer jeito. Vou usar essa caneta delineadora da Oceane, ela é perfeita, porque ela é bem pretinha, a ponta é bem fina, e como vocês podem ver, o vídeo ficou mudo e eu estou narrando agora para vocês, tá? Mas basicamente foi isso que eu falei. Eu vou concentrar essa caneta delineadora só na raiz dos cílios. Vou usar esse pincel pequenininho para esfumar a pontinha do delineado, para dar um acabamento. Esfumo bem, tem que esfumar logo, porque se secar ela não vai esfumar por nada. E vou pegar aquela sombra escura marrom para esfumar e dar mais acabamento para este delineado. Se você só esfumar o delineado, não colocar a sombra, pode ser que não fique um acabamento tão profissional. Então eu faço dessa forma para dar mais acabamento. É isso que deixa a maquiagem mais profissional, tá, gente? São os acabamentos. Depois eu volto com aquele outro pincel e a sombra marrom mais fria e esfumo mais um pouquinho para novamente dar acabamento. Vou aplicar bastante máscara de cílios, tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores. Vou dar acabamento no olho com a esponja com um pouquinho de pó, só mesmo para dar esse recorte aqui na sombra. Olha só como já muda bastante o acabamento. Isso, como vocês viram, deu uma borradinha aqui, mas a gente vai tirar.
relaxa. Enquanto a cola dos cílios postiços seca, eu vou aplicar o meu batom. Sempre que eu apareço com esse batom aqui nos stories, vocês me perguntam. Ele é o Matte Nude Poder da Eudora Soul. E eu uso muito ele, como vocês podem ver, eu já tô terminando de usar. Ele é do meu uso pessoal mesmo, tá? Eu uso bastante. E eu gosto muito de batom em bala. E parece que ele é cremoso, porque ele desliza bem nos lábios, mas ele é um batom mate. Vou aplicar um cílios postiço de cantinho. E agora a gente vai tirar essa máscara que deu uma borradinha. Vou pegar assim uma escova, sempre espera secar totalmente, que aí sim você consegue, ó, ir tirando como se fosse mesmo um adesivo, ó, não tem dificuldade para tirar. Maquiagem finalizada. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostaram dessa maquiagem, se você iria em algum evento com essa maquiagem ou se você mudaria alguma coisa. Me conta aqui, me deixa saber.